Bom dia a todos que nos assistem. Bem-vindos a mais um painel do FIS 21. Agradeço a organização pelo convite. É um grande prazer e honra participar de mais essa edição. Meus parabéns ao José Vilar, presidente e idealizador da iniciativa FIS. Estamos começando o painel A Base Epidemiológica para a Gestão da Saúde Populacional. E nessa missão, eu terei como colegas de painel Dr. Júlio Coda, infectologista, pesquisador da Fiocruz e professor da UFMS, Miguel Lago, diretor executivo do IEPS, e o Dr. Renato Veras, médico e diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT, do UERJ. A palavra epidemiologia vem das palavras gregas ep, que significa sobre, demos, que significa pessoas, e logos, que significa o estudo de. Em outras palavras, a palavra epidemiologia tem suas raízes no estudo do que acontece com uma população. Segundo o dicionário da epidemiologia da Oxford University Press, epidemiologia é o estudo da distribuição e determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas e a aplicação deste estudo para o controle de problemas de saúde. Talvez essa definição precisa não esteja tão viva na cabeça de todos, mas certamente a aplicação prática dos conceitos de epidemiologia estão mais presentes que nunca nesses tempos de pandemia. Falamos de grupos populacionais, cobertura vacinal, variantes, populações de risco, síndromes e uma série de elementos que fazem parte de maneira recorrente e diária nos mais diversos meios de comunicação e que vão muito além das publicações científicas. Como ciência básica da saúde pública, a epidemiologia inclui o estudo da frequência, padrões e causas de estados ou eventos relacionados à saúde em populações, e a aplicação desse estudo para tratar de questões de saúde pública. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, esse estudo é fundamental para ser estratégias de abordagem para a gestão de saúde de populações de diferentes origens e diferentes contextos. É uma prática-chave para estabelecer diagnósticos, planejar ações e garantir a eficaz utilização de recursos para desenvolver uma saúde de uma determinada população. Por isso, os epidemiologistas examinam as diferenças na ocorrência de doenças e acometimentos em diferentes populações, para gerar hipóteses sobre fatores e causas de risco, usando estudos de coorte e caso-controle para avaliar essas hipóteses. O conhecimento dos princípios básicos da ocorrência e disseminação de doenças em uma população é essencial para a implementação de medidas eficazes de controle e prevenção. E para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de convidar o Dr. Júlio Croda para suas considerações iniciais. Dr. Júlio. Bom dia a todos que estão nos assistindo na FISWeek. É um prazer estar com essa grande audiência, né, de diversos setores da nossa sociedade, tratando um tema que não é muito abordado, né, nesse tipo de encontro, mas que é fundamental para a gente entender um pouco o que ocorreu com o Covid-19 e que nos projeta também para o futuro. Epidemiologia é a parte que a gente consegue, de alguma forma, pensar nossa sociedade, propor medidas de intervenções mais efetivas, principalmente para abordar as doenças infecciosas, mas também as doenças crônicas. Então é importante que a gente tenha noção que sem informação de qualidade, você não tem intervenção de qualidade, você não tem um controle adequado de doenças, você não tem propostas adequadas de prevenção, você não tem como trabalhar saúde populacional. O conceito epidemiológico de todas as doenças leva à reflexão sobre quais seriam as melhores intervenções, quais seriam as melhores intervenções custo-efetivo para aquela população específica, sempre levando em conta muito a base geográfica disso. A gente utiliza a epidemiologia no nosso dia a dia, todos os dias. Por exemplo, o repasse financeiro que vai para cada estado é baseado no censo do IBGE, que coleta informações sobre o número de habitantes que existem, por exemplo, em cada cidade, as suas características socioeconômicas, de renda, de distribuição etária, distribuição por sexo, de doenças que podem estar presentes naquela população, como prevalência de diabetes, de hipertensão. A gente está com o censo atrasado, né? O nosso censo acontece a cada 10 anos. Sem o censo do IBGE, a gente pode estar sem entender
os fluxos populacionais que ocorreram no nosso país, por exemplo, crescimento de certas cidades, de certas regiões, a necessidade de organização de serviços de saúde necessários para atender aquela população, qual o perfil, se houve mudança do perfil populacional em termos de renda, em termos de faixa etária, de distribuição por sexo, de escolaridade. Então, a gente está nesse atraso do censo do IBGE, o que é muito temeroso, porque a gente usa muito o censo do IBGE para realizar nossas atividades de epidemiologia, porque traz esse panorama da população, não só a parte demográfica, mas também traz elementos de saúde que são essenciais para o gestor da saúde, o gestor público e privado, tomar as melhores decisões. O Brasil é um país continental, com diferentes realidades, diferentes agravos à saúde. Nós conhecemos muito pouco do Brasil e, portanto, a gente desperdiça muito recurso público e privado, porque a gente não consegue planejar adequadamente, não conseguimos detalhar a realidade de cada local. Então, isso, de alguma forma, a gente não tem informação. E a gente vem fazendo, assim, do ponto de vista de dados populacionais, o censo é super importante para isso, o censo do IBGE. A gente precisa avançar em termos de entender um pouco alguns aspectos da saúde que não estão presentes no censo, e por isso que a gente fala muito em vigilância em saúde, que engloba diversas áreas, né? Uma das áreas é a vigilância epidemiológica, que gera informação desses agravos, de entender a concentração desses agravos no território, de propor essas intervenções mais custo-efetivas. Claramente, a gente viveu um momento no Brasil que a epidemiologia apresentou as suas bases, e a gente que trabalha na epidemiologia entende por que ocorreu alguns cenários, principalmente durante a pandemia do Covid-19. Né? A gente pôde observar durante o Covid-19 que algumas cidades, por exemplo, foram mais afetadas do que outras cidades. Alguns estados tiveram maior impacto da pandemia, maior mortalidade por 100 mil habitantes, maior necessidade de estruturas hospitalares. E por que isso acontece? Um exemplo claro é a distribuição de leitos de terapia no país. Existe uma carência de leitos de terapia, principalmente na região norte. Existe uma carência de profissionais médicos e da área de saúde nessa região norte, o que de alguma forma proporciona uma oferta desigual desse serviço, dos serviços de assistência, dos serviços de saúde e, de alguma forma, gera uma consequência. A consequência na pandemia do Covid-19, né, foi essa tragédia que a gente viu em muitos estados da região norte, mas principalmente em Manaus. Todo mundo lembra Manaus. Essa tragédia não ocorreu por acaso, e a epidemiologia consegue explicar isso. Uma cidade que tem uma baixa cobertura do sistema público de saúde, de atenção primária, tem poucos leitos de terapia intensiva por 100 mil habitantes, tanto na rede pública como na rede privada. Então, não é questão apenas de má gestão do ponto de vista do gestor municipal e estadual, mas das condições que levaram a esse caos que ocorreu, principalmente na cidade de Manaus, por conta dessa falta de infraestrutura. Quando você compara, por exemplo, com estados do Sul, principalmente São Paulo, ele consegue ofertar um número bastante relevante de leitos de terapia intensiva, você não houve o esgotamento desses leitos de terapia intensiva e, portanto, você teve uma gestão mais adequada da crise. Você, de alguma forma, pôde limitar algumas atividades, você pode, de alguma forma, impactar menos a economia. Então, é super importante a gente entender que a epidemiologia é a base de tudo e que a gente tem que se preparar para o futuro, a gente tem que se preparar para as novas pandemias e se preparar para as mudanças demográficas que estão por vir no Brasil, o envelhecimento, o aumento das doenças crônicas. Esses dados são produzidos pela epidemiologia. A epidemiologia está linkada muito com a geografia, faz parte de entender esse contexto da saúde populacional e, de alguma forma, empodera gestores, né, tanto do setor público e privado, para entender a sua realidade e ofertar o melhor serviço de saúde, mais adequado
para aquela realidade, para aquele contexto e entendendo sempre que existem diferenças regionais muito marcantes no Brasil, né? Talvez, se a gente pega o Brasil como um país, a gente pode colocar o Brasil em toda a Europa e entender que as diferenças são muito maiores quando a gente pensa no Brasil. A gente, por exemplo, com a epidemiologia, a gente pôde entender por que os casos de microcefalia se concentravam na região Nordeste, principalmente em Recife, né? A microcefalia causada por Zika. A gente tem como entender por que existe um aumento expressivo de HIV e tuberculose na região sul, por que o vírus da febre amarela conseguiu migrar da região norte para a região sudeste e sul atualmente, como que a gente pode propor medidas de intervenção, por exemplo, vacinação, foi o que ocorreu com a febre amarela, né? À medida que o vírus ele foi se deslocando entre as diferentes regiões, foi se ampliando a oferta de vacina, né? Agora é obrigatório todas as pessoas que moram na região sul a vacina da febre amarela. Então, eu acho que o Brasil ele tem um sistema robusto, né? Um sistema robusto que é o SUS, que é capilarizado em todo o Brasil. A gente sabe que esse sistema funciona desde a atenção primária até os serviços privados de assistência à saúde. É necessário você notificar qualquer agravo, mas é necessário um maior investimento na inteligência desse sistema, principalmente na sua fluidez, na sua pronta resposta, de gerar dados, gerar evidência, não só para reportar, mas para tomada de decisão, para gerar intervenção e, principalmente, para avaliar essas intervenções, se elas são oportunas. A gente tem muita dificuldade, como o SUS, e até do ponto de vista do sistema privado, de avaliar medidas preventivas, de avaliar intervenções em saúde ou intervenções em saneamento básico, intervenções em vacina, intervenções que são relacionadas às outras áreas, mas que podem impactar na saúde, como assistência à renda mínima, acesso à renda mínima. Então, existe muita discussão. A vigilância em saúde perpassa as bases da epidemiologia, é o termo mais moderno para a gente discutir um pouco a respeito da inteligência populacional em saúde. São ferramentas fundamentais para, principalmente, conter novas pandemias. E a gente passou por uma pandemia de Covid-19 que foi um desastre, teve um impacto enorme na saúde, teve um impacto enorme na nossa economia, e a gente poderia ter lidado melhor se a gente utilizasse mais adequadamente as bases epidemiológicas no sentido de propor intervenções mais adequadas, entendendo cada cenário epidemiológico, cada contexto social que nos impõe essas diferenças que existem no Brasil. Então, a gente pode discutir nesse cenário a oferta de testes diagnósticos para a Covid, ofertas de leito de terapia intensiva, entender que em algumas regiões existe menor cobertura vacinal, qual seria os motivos dessa baixa cobertura vacinal e como que a gente poderia... existe uma necessidade de oferta de passaporte, né, vacinal em algumas regiões pela resistência da população, onde é que vai esse conceito mais amplo de saúde comunitária, que é uma das bases da epidemiologia clássica. Então, eu vou parar por aqui, a gente tem outros palestrantes nessa mesa redonda e a gente vai ter 20 minutos para discutir mais a respeito disso. Meu foco vai ser mais as bases epidemiológicas, né, muito relacionado às doenças infecciosas, que é mais minha área específica, mas a gente está aberto para discutir a gestão e como que a epidemiologia pode contribuir na gestão. Muito bem, muito obrigado, doutor Júlio. Miguel, suas considerações iniciais, por gentileza. Opa, em primeiro lugar, muito obrigado, é uma honra muito grande estar aqui, queria agradecer ao FIS, a toda a equipe do FIS pelo convite, queria agradecer aqui
os meus interlocutores, tanto o Carlos, com o Dr. Júlio, com o Dr. Renato. Vai ser difícil falar de epidemiologia com o Dr. Júlio e com o Dr. Renato. Vou deixar eles falarem mais, porque eles é que são os especialistas de fato. Mas acho que o Júlio já explicou bastante bem todo o cerne da questão. Acho que algumas coisas que a gente deveria, né, tentando complementar um pouco do que o Júlio já trouxe, eu acho que a gente... um dos pontos que ele alertou é que a má qualidade da nossa resposta à pandemia se deveu justamente ao fato de a gente não estar utilizando necessariamente as bases epidemiológicas como orientadoras ou como norteadoras para essa resposta. E isso é uma verdade, e acho que tem um elemento ainda mais importante a se destacar. Quer dizer, o Brasil desenvolveu ao longo dos últimos 20, 30 anos um extraordinário programa de atenção básica, que é dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, atendendo mais de 120 milhões de pessoas nesse país continental. A estratégia de saúde da família é, hoje em dia, digamos assim, modelo, por exemplo, recomendado pela OCDE, que é um clube de países ricos no qual o Brasil sonha entrar. Mas quando a OCDE vai fazer recomendações sobre políticas de saúde pública, ela inclui, por exemplo, a estratégia de saúde da família como um grande exemplo de programa de atenção básica. E na estratégia de saúde da família, a gente tem quase 300 mil agentes comunitários espalhados pelo território inteiro. Agentes comunitários que têm a confiança daquela comunidade que eles tratam, que é um dos elementos mais importantes na saúde pública, né? A confiança dos pacientes, a confiança da população naqueles profissionais de saúde para que realmente possa se dar o tratamento. E ela não foi usada adequadamente como fonte de vigilância epidemiológica, né? Quer dizer, naquela época a gente, claro, testes era muito difícil de você ter naquele momento. Você teve o Brasil, por ser um país em vias de desenvolvimento, caiu dentro da armadilha das grandes desigualdades da saúde global. Então a gente ficou com pouca capacidade de comprar teste, a gente teve uma série de problemas, digamos, de insumos naqueles 2 primeiros meses, mas a gente tinha essa estrutura extraordinária que não foi usada, ou pelo menos não foi usada tanto quanto poderia ser usada para identificar, para reforçar certas mensagens, portanto, exercer esse papel de vigilância epidemiológica. Eu acho que, então, isso é um alerta para a gente, né? Nós temos as condições de fazer uma vigilância epidemiológica melhor do que a gente tem feito ultimamente, porque a gente tem uma base muito extraordinária e a gente deve se orgulhar disso. Ter um sistema tão capilarizado não é para qualquer um, num país territorial, num país continental, como o Dr. Júlio já mencionou. Então, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a gente a gente vê uma série de... A maneira como a saúde é organizada no Brasil, né, a gestão de saúde pública é organizada, está muito mais a partir de um olhar administrativo político do que a partir realmente das bases epidemiológicas ou, enfim, ou de uma lógica, digamos, de saúde de fato, né? A gente, a maneira como o SUS foi constituído na Constituição deu uma prerrogativa muito grande para os municípios, né? E nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, e os municípios se orientam muito mais, a tendência deles, os estímulos políticos dos prefeitos, é sempre de construir um hospital, é sempre de, né, entregar algum tipo de equipamento de saúde que possa render votos. E não necessariamente aquilo que aquele município, dentro daquela região de saúde, precisa. Então, uma lógica epidemiológica, uma lógica de saúde da população que possa justamente organizar os serviços de saúde dentro do SUS é absolutamente necessária, né? É claro que isso, a gente entende que certas coisas são desejáveis, elas são politicamente infactíveis. Isso é uma briga política muito grande, porque os municípios não vão abrir mão de ter essa autonomia em relação às políticas de saúde municipal. Mas é importante, cada vez mais, que os municípios estejam coordenados com outros municípios a fim de criar realmente e organizar, né, o sistema de atenção à saúde a partir das necessidades e demandas de saúde daquela população e não a partir de uma lógica político-eleitoral municipal, né? Então, acho que isso acho que é um papel aí que os governadores podem exercer
Acho que o exemplo do Espírito Santo, né, aqui, na época que o Ricardo de Oliveira era secretário de Estado de Saúde, entre 2014, em 2015 e 2018, conseguiu se organizar melhor o sistema, fortalecendo as regionais de saúde, favorecendo um diálogo intermunicipal. Isso é possível, mas exige trabalho, exige liderança política. Então, acho que a minha principal mensagem aqui é que a gente deveria aproveitar o que a gente já tem, que já existe, para fazer uma vigilância epidemiológica ainda melhor e poder pautar as nossas políticas de saúde com base nisso, mas também a gente olhar para como que a gente pode reformar a saúde, como a gente pode repensar o sistema de saúde, sempre com base na base epidemiológica, muito mais do que na base administrativa e política. Então, acho que aí é a minha introdução. Um prazer estar aqui com vocês e a gente continua debatendo daqui a pouco. Muito bom, muito obrigado, Miguel. Doutor Renato, por favor. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer a direção do FIS, né, pelo convite, ao meu querido amigo, fraterno amigo José Vilar, que a gente já trabalhou há muitas e muitas décadas aí, tem tempo de Pronep. E vamos lá. Eu vou tentar fazer uma apresentação falando óbvio, as coisas muito, muito, muito claras que devem ser feitas, e infelizmente nós fazemos tudo ao contrário. O título é muito bom, porque fala da questão de um modelo, das bases, né, operacionais de um sistema mais efetivo. E a epidemiologia, obviamente, é fundamental. Eu vou propor para vocês a gente pensar de uma forma absolutamente simples, onde todo mundo vai concordar. E aí já tem a minha primeira questão. Nós temos um discurso para um lado e uma prática para outra, que é um grande absurdo. Quando nós falamos de saúde, modelos essenciais, obviamente o grupo etário dos idosos tem que ser ressaltado. Por quê? É o grupo que mais cresce no país, no mundo todo. O Brasil está atingindo taxas, né, muito altas, e a tendência, não tendência, a certeza é que isso aumente cada vez mais. Se nós pensarmos de uma forma assim muito simples, num grande salão, nós colocamos de um lado do salão 100 pessoas de idade entre 85 e 95 anos. E no outro lado, nós botamos 100 pessoas de idade entre 15 e 20 anos, ou 25 anos. E perguntamos a qualquer pessoa, uma pessoa passando na rua, um leigo, alguém que não tenha nada a ver com saúde, e fazemos uma pergunta muito simples. Qual é o grupo mais frágil, o da direita ou da esquerda? As pessoas vão olhar para você, mas é claro, os velhinhos são muito mais frágeis. Isso é verdade, mas é verdade por quê? Que o idoso é mais frágil, o idoso tem mais doenças crônicas. Por que isso? Gente, imagine um coração batendo 70 vezes por minuto a 80, a 90 anos. É claro que é um coração mais depauperado, mais fragilizado. Essas informações estão presentes. Então, um modelo de saúde que nós precisamos implantar, que, aliás, modelo de saúde, a grosso modo, de uma forma bem caricatural, nós temos dois grandes modelos. O modelo americano da fragmentação, da base hospitalar, do multi-especialista, ou o modelo inglês, que é de 1948, né, onde tem uma lógica, né, do GP, o médico que coordena, o médico que tem uma carteira de clientes. Agora, quando a população envelhece, mais importante ainda fica sendo essa coordenação dos cuidados. E por quê? Porque você tem absoluta certeza que essa pessoa vai ter um conjunto de doenças crônicas. Então, para tal, você tem que ter uma lógica, né, totalmente diversa da que nós praticamos. Nós não podemos ter a porta de entrada do sistema, a emergência do hospital, por exemplo. Nós não podemos ter um médico que tem 4, 5, 6, um cliente que tem 4, 5, 6 médicos, porque ele é leigo, ele é que escolhe, eu estou com uma dor aqui nesse braço, pode ser um problema
cardiovascular, pode ser um problema pulmonar, não, pode ser um problema do fígado. Ou seja, aí ele começa a procurar os médicos, quer no Sistema Único de Saúde, quer no setor privado. No setor privado, o famoso livrinho, coisa assim. Isso, gente, sabe, chega às raias de um grande absurdo, né? Nós não poderíamos, não devemos concordar com isso, e principalmente pela questão da baixa qualidade assistencial, da ineficiência, portanto, e do alto custo. O nosso sistema de saúde poderia ser muito mais resolutivo e muito mais barato e cuidando melhor das pessoas e principalmente da população que nós sabemos que terá doenças crônicas, se nós tivermos, né, por exemplo, o instrumental epidemiológico, os screenings que são realizados, que tem um grau de acerto, de uma capacidade de identificação de 85%, 90%, ou seja, quase igual ao médico. O médico pode um pouquinho mais. Mas vamos lá, a gente tem instrumentos simples, nós temos que ter uns prontuários que sejam prontuários muito mais inteligentes, que tenham uma lógica, né, de acompanhamento. O prontuário médico não pode ser só da patologia. Essa pessoa, ela vive na comunidade, ela tem seus familiares, ela tem suas dificuldades, tem a questão emocional, tem a questão nutricional, tem a reabilitação, né, que é necessária no idoso. Por isso, a gente trabalha muito com os gerontólogos, que são as enfermeiras, o psicólogo, a nutricionista, ou seja, uma equipe que eu chamo das instâncias leves de cuidado. São pessoas que, ao cuidar de uma carteira de saúde, ele consegue um resultado muito bom pelo apoio que ele dá a essa população. E mais do que isso, esse apoio permite que você aumente a qualidade assistencial e reduza custo. Você consegue, por exemplo, fazer com que uma média hoje de uma população de 5, 6, 7% de internação, você passar em um custo dessas 6, 7% desse grupo populacional que consome em torno de 60%, 65% dos custos de saúde no hospital, você reduzir para 40% e ter muito mais dinheiro para investir nas instâncias leves, no cuidado básico, no acompanhamento e usar menos, né, essa gama de especialistas ou, como eu falei, né, o hospital como base do sistema. Gente, eu sou médico, sou professor titular, estou nessa praia, né, há muito tempo, portanto eu não estou falando mal dos colegas, não estou falando mal dos médicos, apenas o uso excessivo de especialista é ruim. É ruim porque você tem um conjunto de médicos. Esses médicos, cada um prescreve remédios, cada um faz a sua solicitação de exames, e isso não é guardado num prontuário único. Cada médico tem, né, o seu computador, ou seja, são máquinas de escrever, né, moderninhas que as pessoas têm, e uma não fala com a outra. Então é uma inteligência, um prontuário, né, que seja de fato, né, que possa ser usado por um sistema de saúde onde o médico gestor, o GP, né, o médico de família, o médico generalista, ele coordena. E se houver necessidade de encaminhar para um especialista, claro que ele vai encaminhar, mas ele retorna a consulta e isso vai estar registrado nesse prontuário. A família tem um papel fundamental. Quando a gente fala de idoso, né, tem que falar da família, das pessoas que estão acompanhando, das pessoas que estão protegendo, das pessoas que estão, na verdade, né, fazendo, né, a coordenação de cuidados dentro da residência da pessoa no dia a dia. Atividades de participação, novas informações, questões lúdicas na universidade, né, onde o projeto da UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, tem 28 anos e é premiado pela Organização Mundial de Saúde exatamente, né, por a gente ter um olhar muito amplo. A necessidade que nós temos, né, da produção científica também. Eu sou editor da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a mais importante do Brasil na área da geriatria e gerontologia. Nós temos que ter soluções, né, absolutamente, né, diferentes dessa prática que nós temos nos dias atuais, né? A questão, o mito que o idoso custa caro, né? Custa caro porque o modelo é ruim, o modelo é fragmentado, o modelo é de muita intervenção
e pouco resultado. Então, estas questões, né, eu gostaria de colocar na ordem do dia e trazendo, né, a questão epidemiológica, a questão dos prontuários, da forma de acompanhamento, das instâncias leves, do papel, né, de uma equipe de saúde, não necessariamente de médicos, né? Eu participei de um grande projeto junto à ANS em 2016, 2017, com a Martinha, a Marta Oliveira, que foi diretora e tal. E a Marta foi minha aluna de doutorado, né? Nós discutimos muito, foi um período muito interessante da agência, e fizemos um projeto botando as bases, né, do que era, digamos, o modelo que nós achávamos ideal. 118 empresas, né, participaram. Aí a gente fez uma seleção, pasmem, gente. Muito importante, o sucesso, mas é só para mostrar que nós estamos no setor saúde com uma esquizofrenia, porque a gente fala uma coisa e pratica outra. Eu não conheço nenhum gestor, e olha que eu conheço bastante a turma, muitos amigos meus, as pessoas todas, né, garantem que, não, no meu sistema tem uma gestão de equipe, todo mundo é a favor da prevenção, da promoção da saúde, da coordenação de cuidados, do médico gestor responsável. Aí você vai ver, infelizmente, não é. Eu acho que esse é um ponto, né, que eu me bato de uma forma muito intensa, que é necessário. A questão do envelhecimento está dada, isso não vai se reverter, o Brasil não vai ser mais do país da garotada, o país do futuro, o mundo todo estará envelhecido, as práticas de saúde têm que mudar e nós, no Brasil, temos que mudar o nosso modelo de saúde, que é ineficiente e para o idoso é absolutamente desqualificado, porque deixa o idoso, que tem muitas doenças crônicas, absolutamente perdido, um peso para a família, que é o grande problema. Todo mundo quer viver mais, mas quer viver mais com saúde, qualidade de vida e participação. Passados 60 anos e chegar até os 90, indo todo dia ao médico, com aquela pastinha, né, de exames realizados e um sem número de médicos, né, a um custo altíssimo, é exatamente o que nós precisamos, né, lutar contra. Né? Eu fico por aqui, me desculpa a veemência, mas como eu já estou, né, nesse mundo da gestão do envelhecimento, só o NAT, né, que eu criei em 28 anos, né, e fora a Organização Mundial de Saúde, o Alexandre Kalash, que é um querido amigo meu, que a gente fez e faz muitos trabalhos nos outros países. É só para fechar, dizer, por exemplo, que na Holanda, a Marta está fazendo um projeto aqui no Brasil, chama-se Laços, uma empresa, né, é que ela está pensando até em não ter médico. Eu acho que talvez seja um pouco radical da Martinha, mas só para a gente ver que a coordenação que é o importante, o cuidado que tem que ser intenso, a família que tem que ser incorporada, ou seja, tudo aquilo que a gente não faz. Me desculpa alongar nos meus 10 minutos. Vamos para as perguntas, né? Se é que eu incentivei, né, alguma forma de questão. Fico por aqui, gente. Excelente, doutor Renato. E a energia e a veemência, como o senhor disse, é muito importante, porque para a gente colocar essas coisas em prática e para fazer a mudança, precisamos dessa energia toda e dessa convicção toda. Bom, vamos para as perguntas, então. Eu vou sugerir a gente seguir aqui, então. Vou começar com o doutor Júlio. Então, doutor Júlio, o senhor falou sobre a questão de resgatando aí o que a gente experimentou na epidemia, né? Que alguma coisa como a tragédia, né, que a gente viu na região norte do Brasil, a epidemiologia ela pode explicar, né, por que nós tivemos essa tragédia na região norte. E aí eu pergunto, né, a gente vai conseguir evitar eventualmente uma segunda tragédia numa nova pandemia, numa nova situação, e como que o que a gente precisa
para fazer isso? Carlos, excelente pergunta, né? E obrigado pela oportunidade, esse tempo de poder esclarecer esse tópico específico. Eu acho que a gente tem que, agora, né, que a gente tem uma vacinação em massa efetiva, a população está aderindo, a gente está acelerando. O Rio de Janeiro mesmo, né, tem uma cobertura vacinal já extremamente elevada em todas as faixas etárias e vai sim conseguir atingir cobertura vacinal para a imunidade de rebanho nos próximos meses. A gente tem que refletir os nossos erros e acertos, despolitizar esse debate, entender que a responsabilidade é de todos na gestão da crise e entender com os dados epidemiológicos. É a epidemiologia, a base epidemiológica que vai nos fazer entender por que ocorreu essa tragédia, quais os indicadores que justificam isso e como que a gente pode se preparar melhor para o futuro. No Brasil, a gente tem um sistema muito bom, o SUS é um sistema maravilhoso, capilarizado, com base no território, principalmente através da atenção à saúde. Existe, sim, uma qualidade dos nossos dados, a gente pode falar do que a gente tem, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem dificuldade de ofertar dados agregados do ponto de vista epidemiológico, combinando casos, hospitalização e óbito para a Covid e vacinação. Cada estado tem seu próprio sistema de notificação, de informar a população, e os Estados Unidos tem uma dificuldade de gerar dados agregados, de fazer essa análise de forma mais substancial. E a gente, sim, tem uma vantagem. Tem um sistema que é forte, que é robusto, que notifica. Então, assim, a gente sabe monitorar muito bem. Assim, nossos dados, a gente pode ter alguma questão de subnotificação por falta de acesso a diagnóstico, mas hospitalização e óbito, né, o que a gente utilizou muito através do CIVEP-Gripe, do SIM, que são dois sistemas nacionais, são extremamente robustos e muito bom, porque todo paciente internado tem que ser notificado no CIVEP-Gripe, e todos são, e todos os pacientes que morrem precisam de uma declaração de óbito. Então, assim, a gente tem pouca subnotificação do ponto de vista de óbito, né? Diferente de outros países, como o México, que a gente pode estimar que mais de 50% de subnotificação de óbito, que é uma tragédia. A Índia também, né? Onde tem bastante subnotificação de óbito. Então, a gente tem um bom sistema de informação. Nos falta ter um bom sistema estratégico de lidar com emergências em saúde pública. Os nossos modelos de vigilância, tanto a nível vigilância em saúde, que é epidemiologia para o gestor, né? Tanto do ponto de vista municipal, estadual ou federal, usa muito pouca inteligência, usa muito pouco as ferramentas atuais, como, por exemplo, modelagens matemáticas, para prever situações futuras, para entender o impacto de uma crise econômica que a gente está vivendo na condição de vida da população, de propor intervenções e monitorar através da vigilância em saúde, através da epidemiologia, essas intervenções. Muitas vezes os gestores municipais, eles falam assim, eu vou expandir meu programa, por exemplo, de testagem de tuberculose. Tá ótimo, é bom, é uma doença que está concentrada na população mais vulnerável. O que ele faz? Ele expande para todos os bairros. Ele não entende que, por exemplo, em algumas cidades, a principal população talvez seja os privados de liberdade, que ele poderia focar nessa população. Então, esse é um exemplo claro que a gente gera o dado, por exemplo, nesse caso, a gente tem muitos casos de tuberculose, tem muitos casos de dengue. Você faz uma abordagem que não está atrelada à realidade local, porque você não utilizou as bases da epidemiologia para analisar aquele dado, para entender qual a proposta de intervenção mais custo-efetiva, você perde dinheiro e não alcança o seu objetivo. Então, o SUS historicamente sempre teve uma boa coleta de dados, uma boa coleta de informação, de notificação. A gente consegue, de alguma forma, monitorar, sim, as doenças, mas ainda falta progredir.
E a gente sabe que alguns países que têm um sistema Perfeito. único de saúde forte, como a Inglaterra, progrediu na inteligência, né? Nos reportes de Covid, isso é evidente. O PHE, toda semana, solta um relatório com modelagem matemática, com análise muito mais robusta do ponto de vista de propor intervenção para o governo. E a gente aqui tem muita dificuldade de agir de forma inteligente com os dados que nós temos e que são robustos. Perfeito, obrigado, doutor Júlio, muito interessante. E pegando uma carona aí nesse final das suas considerações dessa resposta, essa questão de progredir com inteligência, vou conectar aqui com o que o Miguel falou sobre mudar o olhar, né, dos investimentos em saúde, né, de um olhar administrativo político, e mudar isso para uma base epidemiológica, né? E eu pergunto ao Miguel que tipo de estímulos ou incentivos a gente precisaria ter na gestão, e ele deu um exemplo aí do que aconteceu, inclusive, ele estava comentando sobre o que aconteceu aí no Espírito Santo, numa determinada administração. O que a gente pode fazer para criar os incentivos corretos para que essa base de dados epidemiológicos, essa informação com inteligência que o Dr. Júlio muito bem colocou aqui, possa ser utilizado de maneira efetiva e de maneira principalmente proativa e não simplesmente para explicar, né, o que aconteceu, mas agir tempestivamente para a gente evitar situações degradantes. Obrigado pela pergunta. O Espírito Santo fez, na realidade, sob liderar politicamente, no fundo, quer dizer, e tecnicamente. Ele realmente articulou o diálogo intermunicipal das dezenas de municípios que tem no estado, de prefeitos de diferentes partidos. Mas acho que um elemento também fundamental foi que o governo do estado sempre tem orçamento como uma boa contrapartida. Então, eu sei que uma das estratégias lá foi localizar e distribuir uma série de equipamentos de saúde do governo estadual a fim de justamente organizar essas regiões de saúde. Acho que isso pode servir de exemplo para os governos estaduais, mas para isso a gente precisa de orçamento. E a gente tem que sempre relembrar que o SUS, apesar de ser... o SUS é, ao mesmo tempo, o sistema público do mundo mais ambicioso, porque é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a oferecer uma saúde gratuita, integral a toda a sua população, mas é dos que menos investe em saúde pública. Né? Se a gente for pegar os dados comparados, né? O Brasil investe 3,8% do seu PIB em saúde pública. Isso não é nada. Isso é nível de um pouquinho mais que a Venezuela, que não tem um sistema universal de saúde. Né? Quer dizer, a gente tem... você pega a Espanha, por exemplo, é quase 7% do PIB em saúde pública. A Reino Unido são 8%. Aí França e Alemanha, que tem, na minha opinião, sistemas muito melhores, inclusive, que o Reino Unido. Aí é 11%. Quer dizer, são países com população muito menor, mas que dão verdadeiramente a importância à saúde pública ao alocar boa parte dos recursos da sociedade nela. Então, acho que isso também tem uma reflexão sempre de financiamento do SUS de maneira geral, que é um problema crônico do SUS. Né? Muito bom. Obrigado, Miguel. Doutor Renato, com relação aí a elementos, né, que são armadilhas ou, digamos assim, né, problemas do sistema atual, o senhor falou assim, sobre a questão, né, do prontuário médico, né, que não pode ser somente para patologia, a questão dos incentivos hoje que a gente tem dentro das cadeias, tanto público quanto privado, da questão dos hospitais, né, e o hospital como um grande centro, e muitas vezes você não dá um acompanhamento adequado. Como que o senhor vê essa questão, e utilizando aí até do INAT, né, na questão da geriatria e gerontologia, o que preocupa mais o senhor sobre o sistema atual e os incentivos atuais e eventualmente, essa perversidade que a gente tem nesse desenho? Carlos, o que me preocupa mais, eu não vou começar, porque eu precisaria de 3 horas, né, de preocupações de coisas mal feitas. Mas vamos falar sobre inteligência, por exemplo.
A informação é fundamental, é por isso, né, que a gente, né, da área da saúde pública, da área do envelhecimento, né, coletivo, como a gente fala, tem uma preocupação tão grande com o prontuário. Vamos, novamente, pensando simples, uma pessoa com 3, 4 doenças crônicas que vai a médico, né, aos médicos, né, 5, 6 vezes no mês, quantos prontuários você acha que essa pessoa tem? Tem dezenas de prontuários, cada uma com informação. Isso é um absurdo, gente. Nós estamos em 2021, quase chegando em 2022. A tecnologia é uma tecnologia basal que nós temos que ter, um prontuário que se fale, que tenha sabedoria, né? Que não impeça, né, essas ações que são absolutamente, né, simples. Agora, precisa ter uma lógica, né? Precisa nós abraçarmos essa questão. Outro fato também eu estar falando, né, como se isso fosse tão óbvio. Você poderia me perguntar, vem cá, então se é tão óbvio, por que não faz? A questão é a seguinte, porque nós temos todo um modelo de muitos e muitos anos, né, que foi montado desde a escola médica, né, da escola da área da saúde, de uma forma, né, de um modelo que é um modelo que não é eficiente. É impossível você querer que as pessoas mudem alguma coisa que ao longo da sua vida praticou. Eu, inclusive, quando eu monto em consultorias, modelos assistenciais, eu sempre falo o seguinte, olha, eu quero alguém, um médico, no caso, que tenha pelo menos 5 anos formado. Ou seja, fez residência médica, tem alguma experiência e tal. Agora, que tenha menos de 30 e que não quero ninguém com mais de 30 anos. Por quê? A pessoa já está consolidada na sua área, é um grande cardiologista, é um grande pneumologista, ele não vai mais ter uma visão global, ele não vai mais contemplar uma equipe de apoio, que na verdade são os gerontólogos, que são fantásticos. As pessoas não conseguem pensar simples. Se nós sabemos que a grande maioria das pessoas, a partir dos 50 anos, vão ter doenças crônicas, e doença crônica, depois de instalado, ela se mantém, ela não regride, da mesma forma que ninguém conhece uma moça meia grávida, ou está grávida ou não está, ou seja, tem algumas pessoas que não têm doença crônica ainda, mas vai ter. A partir do momento da doença crônica, se nada for feito, a certeza absoluta que nós temos é que vai piorar. E o problema é que não é uma doença crônica, são multiplicidade de doenças crônicas. Então, se nós organizarmos um sistema onde você tem o seu médico que acompanha, com a base de apoio, com uma informação, o uso da epidemiologia e com um prontuário inteligente, né, só isso você já consegue reduzir custos de uma forma muito significativa, porque você diminui muito a hospitalização e o tempo de hospitalização, e você começa a oferecer um cuidado muito maior, não só para o doente, para a sua família, para o seu grupo social. Na UNAT, em projetos assim, de ambulatórios, que eu vi muito na Inglaterra, eu fiz doutorado na Inglaterra, você tem locais, né, onde não é só consulta, locais de conversa, de palestra, ou seja, um clube quase de saúde, onde os temas de saúde são realizados de uma forma leve, de uma forma prazerosa. Ali você faz relações afetivas, relações de conhecimento, né, da pessoa da sua área, principalmente os países europeus frios, né, um inverno que poderia ser o momento dos ambulatórios, dessas unidades estarem esvaziadas. Pelo contrário, as pessoas vão para lá, tem refeição, né, nesses locais. Ou seja, é pensar saúde de uma forma mais ampla, que saúde é fundamental. É caro para um país deixar uma população enorme como nós temos, a partir dos 50 anos, várias pessoas no leito, no hospital, com sofrimento, trazendo, né, um grande problema para a sua família. Como eu disse, chegar aos 90 anos hoje em dia está relativamente fácil. Agora, não queremos que você, a partir dos 50 anos, você tenha 40 anos de sofrimento. Essa que é a questão, né, que nós precisamos mudar. E, novamente, encerrando a minha intervenção, eu quero frisar que eu tenho queridos amigos, pessoas da área de saúde, gente do bem, gente fantástica,
que diz que pratica na sua empresa, ou até diretores, setores do SUS, que praticam uma medicina preventiva, uma medicina moderna. Mentira! Nós temos, sabe, uma prática atrasada, retrógrada, um atraso de base hospitalar e de muito remédio, muito exame e muito especialista. Isso não pode. Novamente, eu não sou contra o hospital, não sou contra os especialistas. Sou contra o grande excesso e a ineficiência, né, que o modelo que nós praticamos, né, nos apresenta. E o pior é que, com o crescimento da população idosa, a única certeza que nós temos é que no próximo ano será muito pior do que é hoje. Eu fico por aqui. Perfeito, doutor Renato. Bom, vamos só perguntas da audiência, então. Endereçar aqui essa ao doutor Júlio Croda. Duas aqui, né, que nós temos, né? Ainda existe uma grande ineficiência governamental quanto a levar a informação adequada. Como podemos vencer essa barreira? E uma outra aqui, nova onda de infecções pela Covid-19 já começou na Alemanha e nos Estados Unidos, segundo as notícias. Como que vamos enfrentá-las? Então, assim, é bom caracterizar, né? Vou começar pela segunda, porque a primeira faz parte da consequência, né, da segunda, né? Quando a gente olha a Europa, né, a gente pode observar a Alemanha tem taxa de cobertura vacinal de 66%. No Brasil, nós estamos com 58%, né, de vacinação completa, com primeira dose 76%, 77%. Ou seja, a primeira dose nós já estamos melhor que a Alemanha, mas segunda dose ainda bem aquém da Alemanha. Quando a gente olha os países que falam alemão, né, Áustria e alguns países vizinhos estão com baixa cobertura. Quando a gente olha a ex-União Soviética e a Rússia estão com baixas coberturas. Nessa nova onda da Europa, a gente divide os países em dois grupos. Um que você tem aumento de casos, mas sem um aumento expressivo de hospitalização e óbito, e a gente pode citar Espanha na frente, Portugal na frente, e posteriormente Reino Unido, e alguns países onde esse aumento de casos vem seguido de aumento de hospitalização e óbito. Isso é justamente nos países onde a cobertura está abaixo de 80%, que é nesses países, né, da Europa mais oriental, da ex-União Soviética, da Rússia. E por que isso, né? Esses países têm vacina. Esses países compraram o número de doses, são produtores. A Rússia é produtor da Sputnik V, vendeu para a América Latina um grande quantitativo de doses, mas existe uma resistência tremenda à vacina, existe um movimento anti-vacina muito forte. Então, essa onda está associada à flexibilização das medidas preventivas, ok? Desobrigação de uso de máscara, não existe mais nenhuma medida preventiva, mas o aumento de hospitalização e óbito, ou seja, um maior impacto na sociedade, que pode, de alguma forma, reverter essas medidas que foram flexibilizadas, de respeito à descrença à vacina, ao movimento anti-vacina muito forte, movimento muito forte na Rússia, principalmente, de desacreditar na proposta do governo. E lá é muito mais por conta de um sistema mais totalitário, e no Brasil não. No Brasil a gente tem excelentes coberturas vacinais de Covid até o momento, porque em pesquisas realizadas na América, o brasileiro é que tem mais aceitação pela vacina, 94%. Então, assim, a gente tem que defender a vacina a todo momento e não podemos deixar proliferar em qualquer grupo de rede social qualquer argumento contra as vacinas. A gente chegou nesse momento no Brasil a essa tranquilidade, não foi por gestão de nenhum governador, prefeito ou governo federal, foi porque a população aderiu à vacina. E o governo federal, em muitos momentos, tem uma postura inadequada de ser contra a vacina, transformar em jacaré, de não apoiar a vacinação em massa, de não apoiar, eventualmente, o passaporte vacinal em algumas situações de aglomeração, né? Em alguns momentos que são necessários, sim, exigir o passaporte vacinal em atividades com elevado risco, como foi feito no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que trabalhar a comunicação, né? E, realmente, esses países ricos
estão sendo penalizados pela desinformação. A desinformação que circula nas redes sociais, a desinformação que, infelizmente, no Brasil, no momento atual, em algum momento, parte do governo federal. Isso é triste contestar essa realidade, a gente entender isso, mas ainda bem que a população brasileira rejeitou esse tipo de argumento, rejeitou esse movimento anti-vacina e está se vacinando e está aderindo à vacinação em massa. Então, fico muito feliz que a gente está avançando, traz esperança e a gente espera que continue assim, que a gente possa vacinar nossas crianças também, garantir aquela imunidade coletiva que faz com que a economia cresça, que a gente tenha a retomada dos nossos empregos, das nossas atividades. Muito bom. Muito bom, doutor Júlio. Bom, nós estamos nos encaminhando aí para o encerramento do nosso painel. Eu vou fazer aqui tentar pedir aqui para o Miguel falar muito rapidamente, talvez em 30 segundos, uma coisa que não dá para falar em 30 segundos, mas se ele puder ir dar 2 ou 3 tópicos que ele acha que são importantes para isso. Uma pergunta aqui: o que falta para se criar uma base única, pública e privada, integrada das informações médicas para se reduzir o imenso desperdício atual pela redundância dos gastos atuais? Isso é uma questão de política pública, Miguel? Sim, ela é super importante. Quer dizer, a gente ter sistemas de informação unificados e que pertençam aos pacientes, não às empresas nem ao governo. Isso é fundamental. No entanto, é difícil a implementação técnica, mas é sobretudo difícil a implementação administrativa e de difícil implementação política. Os Estados Unidos gastou uma grana gigante na administração Obama tentando criar um prontuário unificado, que não deu certo. A Estônia é um caso de sucesso, a Austrália, que tem um sistema parecido com o nosso, também é um caso de sucesso, mas em todos os casos são países muito menores do que o nosso, né? Mas acho que essa pergunta é perfeita, a gente deveria tentar chegar nisso. Muito bom. E aí, passando 20 segundos agora do nosso prazo, mas com uma discussão aqui que foi muito proveitosa, muito prazerosa, gostaria de agradecer muito aí, doutor Júlio Croda, doutor Renato Veras e Miguel Lago, pela participação nesse painel, e agradecer muito a quem nos assiste pelas perguntas e principalmente por abrir espaço para essa discussão que é tão importante e relevante, não só no momento atual, mas para a gente se preparar para o futuro. Eu agradeço a todos, um ótimo dia, um ótimo evento e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Obrigado, Carlos.